Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Vamos caminhar mais um pouquinho na história de Eliseu. Eliseu, nós já estamos aí na nossa 50ª aula. É 50ª aula, né, Pastor Nicolas? Olha só, hein? 50 aulas nas vidas do profeta Elias e Eliseu. E ainda não acabamos a vida do profeta Eliseu. A vida do profeta Eliseu vai até o capítulo 13 de 2 Reis, lá até o final do capítulo, quando Eliseu morre, no versículo 20. Vamos caminhar tudo isso. Se Deus quiser, até o final do ano a gente encerra isso. Essa é a pregação expositiva, gente. Nós explicamos aqui, versículo por versículo, texto por texto. Não adianta ficar pegando tema aqui, tema acolá, tem que enfrentar o texto e extrair do texto o que ele mesmo diz, as mensagens centrais que ele exprime, que ele expressa, tá bom? E a mensagem central de hoje, já expliquei para vocês na aula anterior, que era uma aula dividida em duas partes. A salvação vem do Senhor. Expliquei para vocês lá o que é um quiabo. Não é um quiabo. O que é um quiasmo. Quiasmo, tá? Aquele paralelismo espelhado. A, B, C, C, B, A. Tem paralelismo, tem quiasmos maiores, tá? A, B, C, D, E, F, G, aí volta, tá bom? Na Bíblia existe isso, paralelismos maiores. Mas na nossa história aqui é um paralelismo A, B, C, D, sendo D a nossa mensagem central, aí volta C, B, A. Tá bom? Se você está perdido, caiu aqui de paraquedas, volte na aula 49 e aprenda lá o que é um quiasmo e como isso está expresso aqui no nosso texto que está diante de nós, 2 Reis 7, dos versículos 3 até o 20. Eu já expliquei para vocês os versículos 1 e 2 na aula passada, por isso vou explicar somente aí os versículos 3 até o versículo 20, tá bom? Vamos caminhar comigo, não, tô sonolento, tá bom? Vai lá, lava o rosto, dá uma chacoalhada assim e venha comigo, você não pode perder. Temos aqui lições preciosas para a nossa vida, lições muito preciosas, você não pode perder, tá bom? Então vamos lá. Você pode identificar aí no versículo 3, 4 figuras distintas, 4 figuras, homens aí diferentes. Por que diferentes? Porque eles eram leprosos. A Anaí Amorim é uma médica aqui da nossa igreja. Ela assiste os vídeos aqui que eu faço. Ela é uma médica. Assiste os vídeos. Obrigado, Anaí, por sua contribuição, sempre me ajudando. Você e o Amorim contribuem muito para o meu crescimento, para o meu aprimoramento. Isso muito legal, quero reconhecer aqui, prestá-los uma homenagem, uma palavra de louvor a Anaí e o Manuel Amorim, um casal. A Anaí é médica e ela falou para mim, quando eu falei lá sobre Geazi, lembram o que aconteceu com Geazi lá atrás? E com o profeta Naamã? Qual era a doença do profeta Naamã? Era a doença lepra. A Anaí me explicou que toda lepra é hanseníase. E chama hanseníase por quê? Por causa do seu descobridor, a pessoa que deu o nome a essa doença, que chama-se Hansen, tá bom? Então toda lepra é hanseníase. Por que nós não chamamos mais de lepra? Porque existe aí um certo preconceito com essa doença, porque realmente, como eu expliquei para vocês, a lepra era algo que as pessoas tinham medo, é contagioso. Ninguém quer ver perto. Os leprosos lá em Israel, eles viviam aonde? Eles eram excluídos da cidade, sim. Eles eram jogados para fora, por assim dizer. Na verdade, a lei dizia que eles deveriam ficar fora da cidade para não contaminar os outros e ficar fora da cidade até que fossem curados. Era assim que acontecia. Os leprosos ficavam fora da cidade. E hoje não se chama mais lepra, se chama hanseníase. Então, se você tem hanseníase, você é um leproso. Calma, fica assim, triste, cabisbaixo. Tem cura. Mas naquela época não tinha. A pessoa tinha que esperar passar. a lepra. E aí, veja só. 4 homens leprosos
Isso já coloca eles lá na escória da sociedade, na escória do mundo. Estavam aonde? Lembra o que tinha acontecido aqui? Vamos voltar um pouquinho. Lembra o que está acontecendo em Samaria nesse momento? O cerco, o sítio da Síria. A cidade está sitiada, está cercada e os sírios estão esperando o quê para atacar? Nada. Na verdade, eles estão esperando o povo morrer de fome. E o que tinha acontecido na cidade? Sim, o povo estava morrendo de fome? Estava. O que aconteceu nos versículos anteriores? Uma mulher comeu o seu próprio filho. Olha só o nível da miséria, o nível da fome dessas pessoas. Sim. E esses leprosos estavam onde? Estavam fora da cidade, onde eles deveriam aguardar essa lepra passar, eles serem curados. Estavam fora da cidade, porque não poderiam ficar ali dentro. Ah, isso era bom, isso era ruim. Olha, do jeito que estava, a cidade cercada pelos sírios, eles estavam ali entre o cerco e a cidade com fome. Eu acho que não tem ganho nenhum para eles aí. Está dentro da cidade, fora da cidade. Olha só o que eles mesmos dizem. Olha só. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olhou um para o outro, a gente vai ficar aqui até morrer? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Um olhou lá, se a gente for para a cidade, lá não tem comida, a gente vai morrer lá. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. Vamos, pois, agora, qual é a outra alternativa? Então, 3 alternativas. Entrar na cidade, já que estava tudo um caos, mulher comendo o próprio filho, não tinha comida, aquela coisa avassaladora. Fome extrema em Samaria. Vamos entrar na cidade, mas lá não tem comida. Vamos ficar aqui sentados, mas aqui também vamos morrer. Qual é a outra alternativa? Olha só a alternativa que eles dão aí no versículo 4. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A gente vai morrer lá mesmo, se entrar na cidade, vai morrer. Se ficar aqui, vamos morrer. E se a gente for lá, tem pelo menos a chance deles deixarem a gente viver. Essa foi a alternativa dos leprosos. Vejam o estado de calamidade, de desesperança desses homens. Não tem para onde ir. Nós não temos recursos nenhum. Nós não temos ali, absolutamente nada. Nada, nós não temos saúde, nós não temos comida, nós vamos morrer. Essa é a situação desses homens leprosos. Sim. Prestem bem atenção. Importante ter isso em mente, essa figura dos homens completamente sem esperança. Se a gente for para lá, eles matarem a gente já ia morrer mesmo. Olha o tamanho da desesperança, da calamidade, da tristeza desses homens. Fique aí comigo, tá bom? Estamos aqui caminhando no quiasmo, que nós explicamos na aula passada. Estamos aqui explicando o texto. O que aconteceu agora a partir do versículo 5? Eles tomaram uma decisão, tá bom, vamos até o arraial dos sírios. O que é arraial? Era ali o acampamento dos sírios. Eles estavam ali, os sírios estavam esperando o povo morrer de fome dentro da cidade, porque eles taparam, fecharam todas as entradas e saídas, e ninguém entrava, ninguém saía, não entrava comida também, para poder alimentar o povo, então estavam lá esperando o povo morrer. E olha, os leprosos foram lá, no versículo 5, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Isso por volta das 6, 7 horas da noite. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá. Chegaram lá no arraial, não tinha ninguém. Como assim? Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. No arraial dos sírios, sim, não tinha ninguém. Olha agora a parte extraordinária da nossa história, que é ali a parte central do nosso quiasmo, que é do Senhor a salvação vem do Senhor. Do Senhor vem a salvação. Mas melhorando aqui, a salvação vem do Senhor. Por quê? Quem salvou os leprosos? Quem
Quem entregou para os leprosos um arraial, um acampamento vazio? Vamos ver, o texto vai explicar como isso aconteceu. Versículo 6. Porque o Senhor, o estado desses homens, completa desesperança, completa perdição, entregaram os pontos, penduraram as chuteiras, vamos lá, vamos ver o que dá. E o Senhor faz algo extraordinário na vida desses homens e de todo o Israel. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. O que Deus fez aqui? Se vocês lembrarem, numa outra ocasião, voltando aí a alguns versículos, na ação de Eliseu contra os sírios, Deus dispersou os sírios. Como daquela forma? Deus tapou-lhes a visão, de modo que eles não viram o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu os conduziu para dentro da cidade de Samaria, e assim eles foram derrotados. Então Deus alterou, Deus moveu o que? A visão. E aqui, nessa ocasião, o que Deus fez? Deus mexeu na audição deles. Mas como Deus fez isso, pastor Isaac? Um milagre. Deus fez esses homens ouvirem os cavalos, ouvirem ruídos e acharem que eram os cavalos chegando. E achando que era um exército chegando. Que exército? De Israel? Não, que Israel estava lá dentro da cidade morrendo de fome. Eles achavam que eram reis de nações vizinhas que estavam ali, fizeram aliança com Israel para acabar com aquele cerco. Foi isso que eles acharam. Os reis dos heteus e dos egípcios vieram, vamos fugir. Mas como é que eles fugiram? Olha só, eles fugiram da maneira mais temerosa possível, com medo de morrer. O que você faz quando você está com medo de morrer? Você vê lá um tiroteio, o que você faz? Você sai correndo. Você se preocupa com o seu celular, com as coisas que você está... Não, você solta tudo e sai correndo. Quando você vê uma barata, quem gosta de barata aí? O homem aí tem que enfrentar as baratas, os ratos, as meninas podem pular, tudo bem, pode gritar. Mas os meninos aí, tem que ter, hombridade e enfrentar essas coisas. Não pode sair gritando, uma barata. Não. Quem faz isso é menina. Mas o que nós fazemos quando tem algo que nos assusta de forma intensa? A gente larga tudo e sai correndo. Quando a mãe da gente vem com aquela vara na mão para nos disciplinar, o que a gente faz? Larga tudo e sai correndo. Porque a gente está morrendo de medo de apanhar. E esses homens fizeram a mesma coisa. Estavam morrendo de medo de morrer. E o que eles fizeram? Largaram tudo. Saíram correndo. Tudo. Tudo que vocês... Não, vamos pegar aqui alguma coisa. Não, tudo. Na hora, fugiram. E os leprosos chegaram lá, que nem o John Travolta, assim, Ué, cadê os caras? Tem ninguém aqui? Ué, o que aconteceu? E o texto explica que o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros. Foi o Senhor que fez isso. E olha só, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia... versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Joia. Salvação aqui é o livramento dos leprosos. E como é que Israel foi beneficiado com isso? Os leprosos se incomodaram. Sim, eles se incomodaram de estarem ali se regalando, porque o povo todo estava dentro da cidade passando fome. Eles não sabiam do que aconteceu ali. Então não dá tempo de ler o resto, mas eu vou explicar aqui para vocês. Eles ficaram incomodados. A gente está aqui usufruindo do bem bom e o povo está lá sofrendo.
nós não vamos esperar amanhecer, vamos lá informar eles agora. E eles foram informar o rei, chegaram diante do rei e informaram, os sírios foram embora, o arraial está vazio, não tem mais nada lá, nós fomos lá, comemos, tem comida lá, tem tudo, e vocês podem sair da cidade e ir lá pegar comida. Aí o rei Jorão, já sabendo da predição de Eliseu, ele ainda assim se mantinha muito incrédulo. E o que ele mandou fazer? Mandou lá 2 cavalos, na verdade foram alguns capitães, e mandaram lá alguns dos seus oficiais investigarem para ver se realmente era isso. Ainda estava incrédulo, homem de coração duro. E aí esses oficiais voltaram, falaram: rei, tá liberado, não tem mais nada lá, deixaram tudo, jumentos, vacas, bois, tudo, deixaram tudo lá, capa, ouro, prata. Vejam aqui, gente, o cerco ele durava às vezes anos. Sim, o sítio durava anos e anos. Não era uma coisa de um dia, 2 dias. As pessoas praticamente moravam ali por meses, por semanas e às vezes anos. Então tinha de tudo lá, de tudo. Joias preciosas, tudo que tinha lá no arraial, no acampamento dos sírios. E aí o que Israel fez? O que Israel fez? Olha só aí no versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo de prata, segundo a palavra do Senhor. Essa palavra que tinha sido predita por Eliseu. A palavra do Senhor se cumpriu dessa forma. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Lembra do capitão incrédulo? Lembra? Olha aqui o capitão incrédulo novamente. O que aconteceu com esse capitão que viu essas coisas, o cumprimento dessa predição, dessa profecia de Eliseu? E o que aconteceu com ele? O Eliseu falou lá para ele: você vai ver, mas não vai participar disso não. Olha só o fim trágico do incrédulo. Olha só. Versículo 17. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, às estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e um flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo a sua palavra, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ele viu, mas não participou. E aqui encerrando o nosso quiasmo. Gente, tudo bem, essa aula toda, essa história toda, nós aprendemos que a salvação vem do Senhor. Eu quero trazer para vocês aqui um detalhe que não está necessariamente no texto. Esse não é o objetivo do texto. Eu vou explicar para vocês. O objetivo desse detalhe é o que nós, como pregadores, às vezes utilizamos de ilustrações ou analogias, tá bom? O autor original não quis dizer isso, mas ao longo ali da revelação de Deus, ao longo da palavra de Deus, nós podemos utilizar dessas analogias. O texto não é o objetivo do texto dizer isso. Notem bem, tenham isso em mente. Mas nós podemos fazer essas analogias. Por quê? O Senhor pegou esses 4 homens leprosos que não tinham mais absolutamente nada, estavam ali por tudo ou nada, a gente já vai morrer mesmo, e os salvou, os livrou, os deu ali alimento, só que eles ficaram incomodados e eles queriam levar essa boa notícia para o povo de Israel. Eu lembrei, olhando para essa história, nos faz lembrar de homens também que estavam nessa mesma situação. Escória do mundo, homens que eram considerados como escória do mundo. Os leprosos eram considerados assim, escória, ninguém queria eles perto. Fica aí, lixo, não. Homens assim também
sentiram o senso de urgência com relação à palavra de livramento. Que homens são esses? Os apóstolos. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 4, no versículo 11 até o 13, 1 Coríntios 4, 11 a 13, você vai ver a escória do mundo. Esses homens, esses leprosos, eles tiveram ali um senso de urgência aguçado em sua mente. Não, a gente não pode esperar. Porque se a gente esperar, a gente pode sofrer sanção e tal. Eles ficaram com medo disso, tem esse detalhe, mas eles ficaram incomodados. Então eles levaram urgentemente a palavra de salvação, de livramento. A salvação estava ali diante deles, diante de Israel, diante da cidade. Olha aqui, homens também que agiram como a escória do mundo, os apóstolos. Versículo 11 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Quem são esses? Os apóstolos de Deus. Lembre-se, não existem mais apóstolos hoje, são os apóstolos, os 12 apóstolos aqui. Paulo está falando. Versículo 12, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E qual foi o trabalho desses homens, considerados lixo do mundo e escória de todos? Levar a mensagem, levar urgentemente a mensagem de salvação, de que a salvação vem do Senhor. E aqui no caso dos apóstolos, do Senhor Jesus, que era o conteúdo aí da sua pregação, levar alimento espiritual aos famintos. Então eu fiz essa analogia. O objetivo do autor lá de segundo livro dos Reis não é esse, mas nós podemos aí com alguns textos utilizar desse recurso da analogia, tá bom? Pior momento da vida desses homens, quero apontar para vocês, era o pior momento da vida dos leprosos e da vida da cidade. Não havia mais recurso, não havia mais esperança. E Deus quer agir assim, a salvação vem exclusivamente do Senhor. Nós não fazemos absolutamente nada para ganhar, para obter, para merecer a salvação, pois ela vem somente do Senhor. Deus esperou Israel não ter absolutamente mais nada e trouxe a notícia de salvação por meio de homens também que não tinham mais nada, nenhuma esperança de vida. Deus levou a mensagem de salvação para eles. E você pode ver aí em 2 Coríntios 12, Deus falando, Deus sendo glorificado quando nós não temos mais recursos. Sim, quando nós não temos mais, quando nós deixamos a nossa autossuficiência, a nossa confiança própria. O mundo diz para você, né? Valorize-se você mesmo, valorize-se a si mesmo, confie em si mesmo. O crente ele não pensa assim. O crente ele tem que abrir mão do que ele acha que é, do que ele pensa que é e olhar para Deus e clamar a Deus pedindo socorro e falar: Senhor, eu não tenho mais nada, absolutamente nada. E assim Deus é glorificado, porque Ele vem, Ele sim, suficiente, poderoso, vem e nos salva e nos livra. Olha aí, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne. O que é esse espinho na carne nós não sabemos exatamente, se é uma doença, se é um espinho de verdade, se é uma pessoa, mas ele tinha esse problema aí. Versículo 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Olha aqui, o apóstolo Paulo falando, eu não sou nada. Está abrindo mão aí. Pois as credenciais do apostolado, eu estou lendo depois, agora volte aí os seus olhos para o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha aqui, às vezes a dificuldade vem na nossa vida para nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus.
Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso aqui está dizendo o seguinte: quando eu abro mão da minha confiança, da minha autossuficiência, de achar que eu tenho que fazer as coisas, aí é que Deus vem e age em mim poderosamente. É aí que eu sou forte. É aí que o poder de Deus se manifesta em mim. Quando eu digo eu não sou nada. E aconteceu isso com os leprosos. Eles estavam sem esperança nenhuma. Israel já não tinha mais nada, estava esperando a morte. Deus vem e os livra, mostrando que Ele é o dono da salvação. É dele, exclusivamente dele, que vem a salvação. Muito bem, e você que está me assistindo, você que talvez não tenha conhecido a salvação de Deus, há sobre você o que? A ira de Deus. E você precisa ser salvo. Salvo do quê? Da ira de Deus. Sim. Nós somos salvos, dentre outras coisas, da ira de Deus. Nós somos salvos do próprio Deus. Como assim, pastor Isaac? Deus nos salva dele mesmo, da ira dele. Por meio de Jesus, Deus nos salva da sua própria ira. É isso que ele faz. Isso está escrito aonde? Romanos 5:9. Romanos 5:9. Nós somos salvos da ira de Deus. Romanos 5, no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. E essa ira um dia virá sobre os filhos da desobediência. Quem não crê em Jesus é chamado filhos da desobediência. E para sobre você a ira de Deus, segundo João 3,36. Por meio de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. Deus providenciou. O próprio Deus, a salvação vem dele, exclusivamente dele. E ele mesmo providenciou a salvação contra a sua ira. A salvação da sua ira, que é o Senhor Jesus. Creia em Jesus e você será salvo por Deus da ira vindoura, da ira de Deus. Gente, muita informação, espero que vocês tenham aprendido bastante. Dúvidas, deixem nos comentários. Aguardo vocês na próxima semana. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.